algo que não pode permear o nosso coração, os nossos pensamentos, e isso se chama dúvida. A dúvida vai nos levar para um lugar muito distante da vontade de Deus. A dúvida vai nos levar para um lugar muito distante da manifestação do poder de Deus. Devemos andar por fé todos os dias da nossa vida, independente das coisas que possam estar acontecendo ao nosso redor. A palavra de Deus vai nos mostrar que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, certamente receberíamos. A palavra vai dizer também que quando pedimos algo sem duvidar no nosso coração, também vamos receber. Então, se é da vontade de Deus que você tenha saúde, sim, é da vontade de Deus, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. E ali na cruz do Calvário, Jesus concretizou saúde sobre a nossa vida. Ele nos deu saúde, fomos sarados. É da vontade de Deus que toda a nossa família esteja rendida aos pés do Senhor. É da vontade de Deus que possamos viver numa vida vitoriosa, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas não podemos colocar dúvida no nosso coração. Não podemos colocar a palavra contrária no nosso coração. É de certo e verdade que muitos pensamentos podem vir às nossas mentes dizendo: será que é da vontade de Deus? Será que Deus está te ouvindo? Será que é exatamente isso que Deus quer? Mas se a palavra te garante algo, isso é direito seu. Você tem que entender que Jesus cumpre toda a Escritura na tua vida, mediante a sua fé. Como nós costumamos falar sempre, Deus ouve sempre as nossas orações, mas Ele vai responder a minha e a sua fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 12, Jesus está saindo de Betânia com seus discípulos, e a palavra diz que Jesus teve fome, e Jesus avista uma figueira com folhas, e Jesus vai diante dessa figueira, querendo achar frutos para que ele pudesse comer. E a palavra diz que quando Jesus chega diante dessa figueira, não tinha fruto algum. Então Jesus olha para a figueira e diz: amaldiçoada seja, nunca mais nasça fruto de ti. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus, conversando com a figueira agora, imaginando, falando uns com os outros, dizendo: o mestre realmente deve estar com muita fome, porque ele já está até estressado, ele está falando ali com a figueira agora. Ele amaldiçoa a figueira. Vamos deixar Jesus quietinho no canto dele, não vamos falar absolutamente nada, antes que sobe para nós também. E a palavra vai dizer lá no versículo 20, ainda de Marcos 11, que pela manhã eles voltam, e eu acredito que propositalmente Jesus volta pelo mesmo lugar. Os discípulos olham para a figueira e a figueira está seca desde a raiz. Então eles vão perguntar para Jesus: Jesus, a figueira que antes o Senhor amaldiçoou realmente secou, está seca desde a raiz. Eu acredito que Jesus para com muito amor e responde para eles dizendo: tente fé em Deus, porque se vocês disserem a este monte, erga-te e lança-te no mar, e se disser sem duvidar no seu coração, assim será feito. E está aí uma resposta para nós, que tudo aquilo que nós dissermos crendo, receberemos. Tudo aquilo que nós dissermos crendo será executado na nossa vida. O segredo é não duvidar no coração. O segredo é não colocar dúvida no seu coração. O segredo é se você continuar se mantendo forte, perseverante, com fé até o fim. Interessante que em Mateus capítulo 17, versículo 20, Jesus vai trazer essa mesma dimensão, dizendo, quando um senhor chega diante de Jesus, dizendo: Jesus, o meu filho encontra-se enfermo, endemoniado, e eu levei o meu filho para os seus discípulos, pedindo para que eles o curassem, mas eles não conseguiram o curar. E Jesus, ali meio revoltado, diz: ó geração incrédula, até quando permaneceis duvidando? E ele pede para trazer o menino. Então Jesus imediatamente expulsa o demônio daquele garoto, e ele ficou são, ficou curado, ficou bom. Os discípulos perguntam: por quê? O Senhor conseguiu e nós não conseguimos. E Jesus vai dimensionar a fé pelo tamanho agora, dizendo: por causa da sua pequenina fé.
Porque em verdade eu vou te dizer que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, dizei a este monte, erga-te, e ele erguerá. Assim será feito. Jesus agora está trazendo um tamanho de fé, algo mensurável, algo que era possível ver, dizendo que pelo tamanho de fé, de um grão de mostarda, se você já viu o tamanho do grão de mostarda, você vai poder perceber que é muito pequeno. E se de uma dimensão de fé daquele tamanho, naquela proporção, um monte é capaz de ser erguido, em outras palavras, numa sua pequena fé, produz muitos resultados. Não é necessário uma fé gigantesca, é simplesmente uma fé pequena, para que muitos resultados aconteçam, para que você possa manter-se confiante e ver o resultado e a glória de Deus na sua vida. Entenda que é possível crescer a fé pela palavra. A palavra enche o nosso coração, transforma a nossa mente, fé gerada no nosso coração. Mas chega a ser meio contraditório. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 27, agora os discípulos estão no barco, longe de Jesus, e Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. A palavra diz que o barco onde os discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, pela força do vento, e quando Jesus vem andando no meio da noite sobre as águas, os discípulos agora desesperados, querendo saber o que está acontecendo, quem era aquela pessoa andando sobre as águas? Aí Jesus disse, tem de bom ânimo, não tema, sou eu. E Pedro imediatamente levanta e diz, Jesus, se é mesmo o Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas. Aí Jesus diz, vem. E Pedro, sobre aquela palavra, Pedro anda sobre as águas. Pedro começa a andar sobre as águas e Pedro começa a reparar na força do vento, na força do mar. E Pedro começa a colocar dúvida no seu coração, imaginando, será que eu consigo chegar até onde Jesus está? Pedro não tinha notado que ele já tinha saído do barco na mesma condição de tempestade. Pedro já tinha começado a andar na mesma força do vento, na mesma força das ondas do mar. Mas a dúvida entra no coração de Pedro e isola a fé de Pedro. Coloca a fé num ambiente natural e deixou de ser sobrenatural o caminhar de Pedro sobre as águas. A palavra vai dizer que Pedro começa a afundar. E Pedro imediatamente grita, socorro, ajuda-me, Senhor. E Jesus vai lá, estende as suas mãos e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Chega a ser meio ilógico quando lá em Mateus 17, versículo 20, Jesus diz que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, diga esse monte, erga-te. E ali Jesus está demonstrando, denotando uma fé muito pequena para algo extraordinário acontecer. E agora Jesus tem Pedro andando sobre as águas e diz, homem de pequena fé, por que duvidar? Entenda que a pergunta certa que devemos fazer não é o tamanho da nossa fé. Porque se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, algo extraordinário pode acontecer na tua vida. A pergunta certa é quanto tempo dura a tua fé. O que Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé é de pequena duração. Porque durou pouco tempo a sua fé, Pedro? Porque durou pouco tempo? Não tem visto que você andou sobre as águas, Pedro? Muitas das vezes podemos estar nessa condição. Até temos uma pequena fé para provocar algo grande na nossa vida, mas não temos uma quantidade de tempo o suficiente para ver esse poder manifestado. Algumas das vezes o poder de Deus vai se manifestar na tua vida de forma imediata e algumas outras vezes vai necessitar tempo, vai necessitar que você se mantenha acreditando até o fim. Não importa se uma enfermidade esteja sobre o seu corpo, uma doença esteja afligindo o seu corpo. A palavra diz que você tem cura, que você é saudável, que você já foi curado. O que importa é saber se você se mantém pela fé, pelo tempo suficiente para que essa enfermidade caia. Se você se mantém com fé pelo tempo suficiente para que teus filhos saiam das drogas. Que você se mantenha em fé o tempo suficiente para o seu casamento ser restaurado.
se você se mantém em fé o tempo suficiente para que sua vida seja transformada. Não é o tamanho da sua fé que vai fazer diferença. É o quanto você se mantém crendo até o fim. Acredite numa coisa: se você mantiver a sua fé em alta todos os dias da sua vida, o tempo certo, a palavra de Deus se cumpre na tua vida. Eu declaro na sua vida que seja eliminado todo tipo de dúvida no teu coração. Eu declaro que toda a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que toda a sabedoria de Deus esteja sobre você, para que você consiga anular no momento da tempestade a dúvida do teu coração. Se mantenha firme, se mantenha perseverante e veja a glória de Deus manifestada na tua vida. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Yeshua.